O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam nas regiões escuras da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Novamente, multidões o seguiam, numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia, da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é fonte de inspiração para as nossas vidas, sustento para a nossa fraqueza e luz para o nosso caminho. Nós acabamos de celebrar a solenidade da Epifania do Senhor no domingo, ontem. Hoje, no calendário popular e também no litúrgico, a igreja celebra a festa dos Reis Magos. E esta manifestação de Deus que nós contemplamos na celebração litúrgica de ontem, ela continua a acontecer na nossa vida, no hoje da nossa história. O mesmo Jesus que na fragilidade da criança do presépio se manifestou aos Reis Magos, é o mesmo Jesus que hoje se manifesta a cada um de nós. Nós devemos nos alegrar, porque contemplamos a face de Deus, e escutando a sua palavra, nós somos chamados a uma transformação na nossa vida, na nossa história, e a vivermos uma vida como uma epifania, como uma manifestação de Deus na vida de todas as pessoas. Somos convidados a mergulhar neste evangelho tão bonito que nós ouvimos. O evangelho de hoje, ele retoma aquela leitura primeira que nós ouvimos lá na véspera, na noite do Natal. O povo de Deus que andava nas trevas viu uma grande luz. A grande luz brilhou sobre e para todos nós. Esta luz se chama Jesus Cristo, que ilumina as trevas do nosso coração, da nossa alma, da nossa existência e nos faz caminhar para Ele. Então, o evangelista São Mateus, ele retoma esse texto que nós ouvimos na noite santa do Natal, do profeta Isaías, para nos dizer que nós somos partícipes desse mistério de Deus. Que esta luz não foi só para o povo de Deus de
há mais de 2000 anos, mas que continua brilhando para cada um de nós. O Evangelho, ele vai nos situando no início do ministério de Jesus, o início da sua missão. Aquele menino que se manifestou no presépio, ele agora vai se manifestar para o povo de Israel, para o povo pagão, e vai se manifestando também para nós. O texto começa dizendo assim, que depois que soube da morte de João Batista, Jesus retomou a Galileia, instalou-se em Cafarnaum e ali começou a sua missão. Eu penso que o começo desse evangelho já deve nos ajudar e a ser um iluminador para a nossa caminhada. Às vezes, frente às dificuldades da vida, frente aos sofrimentos, nós podemos ter duas atitudes: ou paramos, nos estagnamos e ficamos presos no sofrimento, ou tomamos a decisão de continuar a nossa vida, a nossa missão, superando os sofrimentos. E olha como Mateus, o evangelista Mateus, situa Jesus, ao saber da morte do seu primo. Humanamente falando, Jesus, que estava sendo desafiado a assumir a sua missão e o seu ministério messiânico, deveria estar cheio de medo. Além do medo, tinha a questão do luto, tinha a questão da perda, mas frente ao término da missão de João Batista com a sua morte, Jesus toma a decisão de começar a sua missão. Pensando nessa atitude de Jesus, nos perguntemos, como tem sido as nossas atitudes, ou qual tem sido as nossas atitudes diante dos sofrimentos da vida? Estamos estagnados ou buscamos crescer, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso amor e tomar a decisão de recomeçar a nossa vida? E o texto começa agora situando Jesus nesta missão. Ele que havia se criado, crescido em Nazaré, ele agora vai para Cafarnaum, uma cidade maior, onde o fluxo de transeuntes era maior, onde os pagãos passavam, mas também os judeus convictos passavam para ir para Jerusalém. E é neste lugar do movimento que Jesus se instala para começar a sua missão. Deixa o seu lar para trás, deixa os seus parentes para trás, tendo apenas sua mãe como a primeira discípula que vai ao seu encontro. Nas nossas vidas, temos muita dificuldade em deixarmos para trás aquilo que nos é cômodo, os lugares que são tranquilos na nossa vida, na nossa missão. Mas às vezes, precisamos deixar para trás isso que nos estagna, aquilo que é comodismo, aquilo que nos fecha em nós mesmos, para assumir o que Deus quer de cada um de nós. Estamos começando um novo ano. Eu brinquei esses últimos dias lá na nossa paróquia. Quando vai chegando o final de um ano e o começo de outro, nós começamos a fazer muitos planos, né? Para o ano que vai começar. Vou deixar isso para trás, vou deixar aquilo para trás, vou fazer uma dieta, vou caminhar tantos quilômetros por dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas nem sempre nós colocamos em prática tudo o que nós planejamos. Qual é a zona de conforto
De qual zona de conforto nós precisamos sair? Onde nós estamos estagnados? A cura e a libertação que muitas vezes nós procuramos, que é espiritual, também depende das nossas atitudes. Não adianta só invocarmos o céu, suplicar a misericórdia de Deus, a bênção, se nós nos fechamos, nos agarramos àquilo que nos deixa aprisionados da missão de Jesus. O que eu posso colocar na minha missão hoje, em 2025, neste ano que estamos começando a viver? Depois, o que é interessante nesse evangelho são os destinatários da missão. Jesus, judeu, convicto, mas que vai buscar aqueles que estão fora do redil. Jesus que se manifesta como pastor, como alguém que cuida, como alguém que ampara, como alguém que busca no começo do seu ministério. São Mateus vai nos dizer que Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia, terra de Zabulon e de Naphtali, considerada a Galileia dos pagãos. E esta era uma região muito complicada biblicamente, porque ela faz divisa com o território da Síria. Essa região havia sido invadida pelo Império Sírio, e ali a fé e a religião do povo judeu começou a se misturar com outras fés, outras crenças dos povos pagãos. Então Jesus vai ali, naquele ambiente, naquele local, anunciar que o reino de Deus está perto daquele povo. A quem precisamos buscar neste novo ano? Como portadores da luz, da epifania, da glória de Deus que se manifesta em nossas vidas. Quem são os que estão em Naphtali, em Zabulon? Quem que está fora da comunhão que nós precisamos buscar neste ano que estamos iniciando? Essa primeira missa dos trabalhos da comunidade Canção Nova aqui em São Paulo, quantas almas já foram resgatadas? Quantas pessoas todas as segundas-feiras vêm a esta igreja para rezar, implorando cura, libertação, bênçãos? Mas ainda há muitos que estão em Zabulon e Naphtali, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida como pagãos, que nós precisamos resgatar e trazer para Jesus. Amados irmãos e irmãs, sejamos corajosos e no começo deste ano tenhamos a coragem de evangelizar lá na Galileia da nossa casa, lá na Galileia da nossa família, lá na Galileia do nosso trabalho, lá na Galileia onde Deus nos colocou para sermos instrumentos do seu amor e da sua misericórdia. E o texto prossegue dizendo que Jesus, depois de ter visitado esta região, ele volta a Cafarnaum. São Marcos ainda vai ilustrar, dizendo que no final daquele dia, Jesus na casa de Pedro era uma multidão enorme, que passavam, que levavam os doentes para serem curados, para serem libertados, e Jesus ia curando e libertando a cada um, de acordo com a sua necessidade. O Senhor conta conosco, para sermos instrumentos de cura na vida das pessoas. Cura pela palavra, cura pelo carinho, cura pela visita,
cura por meio da oração. Deus, conta conosco para exercermos na vida daqueles que Ele nos confia o ministério da libertação. Uma palavra amiga, um sorriso, um gesto de amor. Basta esses pequenos gestos, nós podemos ser instrumento de libertação na vida das pessoas. Deus conta conosco para continuarmos hoje sendo epifanias de Deus na vida do ser humano, comunicando o amor, a misericórdia e o perdão de Deus a todos aqueles que Ele nos confia. Avante, irmãos, tenhamos coragem, tenhamos esperança, não cruzemos os braços, sejamos instrumentos do amor e da misericórdia de Deus, de modo muito especial neste ano da esperança, neste ano jubilar que nós estamos vivendo. Deus caminha conosco e a Virgem Maria, ela vai nos empurrando, nos impulsionando para sermos instrumentos do seu Filho na vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude. Continuemos a nossa celebração com fé, com esperança e com muita confiança de que Deus está conosco e com Ele nós seremos libertados, curados e salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.